Olá, eu me chamo Bruna e esse vídeo é um resultado da minha bolsa de iniciação científica sob fomento da FAPERJ, cujo projeto é intitulado Manuais de Enfermagem, Cultura dos Cuidados Ortopédicos, sob orientação do professor Dr. Fernando Porto. Este estudo é um desdobramento do projeto Matriz Cultura dos Cuidados de Enfermagem na formação das enfermeiras na década de 1920. Na segunda metade do século XIX, por ser palco de diversos conflitos bélicos e revoluções, a Europa, principalmente Inglaterra e França, passou por diversas transformações científicas, tecnológicas, sanitárias e culturais que tiveram uma relação direta com o ensino da enfermagem. Na Inglaterra, tínhamos a ascensão do movimento da enfermagem moderna, liderado por Florence Nightingale, com a fundação do St. Thomas Hospital em 1860, em virtude do pós-guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, e dos avanços oriundos da Era Vitoriana, de 1837 a 1901. Na França, os reflexos latentes da Revolução Francesa de 1789 a 1799, o fim da monarquia e o início da república com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade levaram diversas mudanças que influenciaram diretamente nas escolas de enfermagem em prol da profissionalização para a substituição das Irmãs de Caridade com a instalação da Terceira República em 1870 a 1940. Nas Américas, tínhamos ao norte a Escola do Hospital da Nova Inglaterra, fundada em 1860 e localizada em Boston, com a adoção modelar das diaconisas alemãs. Além disso, tínhamos também a primeira instituição a adotar o sistema inglês de enfermagem, a Escola de Preparação Profissional do Hospital Bellevue de Nova York, fundada em 1873. Já na América do Sul, na Argentina, tínhamos a Escola Municipal de Enfermeiras Doutora Cecília Gerson, em Buenos Aires, fundada em 1890, sob influência do modelo inglês de Flores. No Brasil, tínhamos a Escola de Enfermeiros e Enfermeiras, fundada em 1890, a atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, sob influência do modelo francês do Dr. Bournonville. Na década de 1910, tínhamos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a gripe espanhola, de 1918 a 1919, ambas com grande participação da enfermagem. E na década de 1920, tivemos o reflexo em todo o mundo da depressão da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Ao longo desses anos, o mundo passou por diversos acontecimentos que ocasionaram uma movimentação sociocultural, política, econômica e sanitária em diversos continentes. A enfermagem ascendeu no contexto de guerras, calamidades públicas e reformas, e isso teve um impacto direto na cultura dos cuidados. Os manuais escritos nesse decorrer registravam como deveriam ser a conduta das enfermeiras, deixando indícios culturais na maneira de cuidar. Os traumas ósseos conduzem aos cuidados a serem prestados. Os manuais direcionam os ensinamentos, funcionando como mecanismo de transmissão ou comunicação das informações e seus modos de agir. E isso, sob consequência dos fatores históricos e demográficos, tem influência nos cuidados de enfermagem. De acordo com José Cílios Gonzalez, estes são os pilares da cultura com significação voltada à saúde, enfermidade e situações da realidade. Logo, entendemos que eles direcionaram a culturalização dos cuidados na enfermagem ortopédica. O objeto do estudo é a cultura dos cuidados ortopédicos por meio dos manuais de enfermagem para a profissionalização das enfermeiras na década de 1920. E os objetivos são descrever a materialidade dos manuais de enfermagem e identificar os conteúdos do ensino nos cuidados ortopédicos por meio dos manuais de enfermagem em prol da formação de profissionais. Metodologia.
O tipo de pesquisa trata-se de um estudo do método histórico na perspectiva cultural, utilizando a técnica de análise documental. As fontes históricas foram os manuais de enfermagem nos idiomas português, francês, inglês e espanhol, presentes no acervo virtual privado do Lacuidem. A delimitação temporal foi de 1875 a 1928, período dos manuais encontrado, tomando cuidado de não ultrapassar a década de 1920. Os critérios de inclusão foram os manuais de enfermagem nos idiomas português Brasil, francês, espanhol e inglês até a década de 1920. E o critério de exclusão foi os manuais de enfermagem que não falavam de ortopedia. A coleta de dados foi realizada através de um instrumento com os passos a serem preenchidos a saber: título da obra, ano de publicação, autoria, idioma, quantidade de páginas, condições visuais da obra, síntese da temática abordada de interesse do objeto de estudo e a imagem com respectiva autoria. Os critérios usados para a seleção documental foram os termos fratura, luxação, entorse e imobilização. A análise dos dados foi feita através da triangulação das fontes. Esta trata-se, em síntese, pela comparação das informações contidas nas fontes. Resultados: inicialmente, tínhamos uma massa documental de 22 manuais. Após a aplicação dos critérios definidos na metodologia, restaram apenas 12 manuais. Desses manuais, 6 foram de autoria de médicos, 2 foram de autoria de enfermeiras, 3 foram de autoria de instituições, um manual foi de autoria de uma irmã de caridade e 6 manuais foram escritos em francês, 3 em inglês e 3 em português, sendo que os manuais no idioma espanhol não atenderam os critérios adotados pelo protocolo da pesquisa. Temos aqui, e no slide a seguir, uma tabela na qual mostra os manuais de enfermagem, ano, título e autoria. Em síntese, a enfermeira deve ter conhecimento sobre as fraturas, luxações, entorses, contusões e imobilização, a fim de saber como manipular o local de forma a minimizar o risco de agravamento, conhecer os aparelhos de fratura e sua aplicabilidade, como também conhecer acerca das técnicas de bandagem, auxiliando ao médico na montagem e aplicação e retirada dos mesmos. Saber agir frente aos primeiros socorros, devendo saber como imobilizar o membro para evitar maiores lesões até o atendimento médico. Além disso, saber manipular o enfermo durante o transporte, ao despilo e ao acomodá-lo no leito. Nos casos de fratura expostas, limpar o ferimento, desinfectá-lo com tintura de iodo e colocar um curativo provisório. Aplicar compressa fria embebecida ou não em álcool e aguardente de cânfora com o intuito de minimizar a dor e combater a inflamação. E, por último, observar os sinais de edema, hemorragia ou eventuais danos causados pela imobilização. Quanto à materialidade das obras, a análise foi feita através das páginas dedicadas aos cuidados ortopédicos e as suas imagens veiculadas. Foi levado em consideração os aspectos sobre a capa, página e conjunções gerais da obra e, por último, as marcas de proveniência. Observou-se que as obras em avaliação se apresentaram de forma razoável. A capa, as páginas e a condição geral do manual, encontramos vestígios amarelados e manchas escurecidas, o que acredito ser oriundo dos fatores ambientais como, por exemplo, temperatura, umidade, radiação da luz e os fatores biológicos que são a ação dos fungos. Estes elementos deixam suas marcas pelas reações químicas e indícios de insetos e similares. Ainda assim, o manuseio inadequado pode ser um outro problema que deixou seus vestígios. Em alguma das obras consultadas, identificamos por meio das imagens manchas de tinta que inferimos ser devido ao manuseio para a realização da fotocópia, bem como os rasgos e as dobras. Discussão. Após realizar a análise minuciosa dos manuais, é possível inferir que eles conduzem à domesticação em prol da prática a ser interiorizada nos gestos e comportamentos. Os manuais analisados eram dirigidos às enfermeiras
e, em sua maioria, foram escritos por médicos nos 3 idiomas encontrados. Isto posto, é possível afirmar que cada um deles escreveram de acordo com as suas intenções na formação da cultura dos cuidados. A cultura dos cuidados ortopédicos, delimitada nas obras em questões, é interpretada como uma dinâmica em prol da profissionalização das enfermeiras, iniciada nesse estudo na França em 1877, através da inserção das enfermeiras laicas sobre a dominação médica antecedida das religiosas que prestavam cuidado. Assim, em outras palavras, a cultura dos cuidados ortopédicos veio através dos cuidados ditados pelos médicos. Ainda dentro da delimitação da cultura dos cuidados ortopédicos, vimos que os manuais, em sua maioria, remetem aos primeiros socorros, esses que tiveram sua origem nas grandes guerras do período do século XVIII, mais especialmente no chamado período napoleônico. O tema traz sua argumentação pelos conflitos bélicos, quando os feridos eram alvejados e necessitavam de transporte por motivos de acometimento do aparelho locomotor. Além disso, destacamos que a imobilização é um dos elementos que mais chamam a atenção na cultura dos cuidados ortopédicos das obras consultadas nessa pesquisa. Isso se deu devido à diversidade de técnicas e materiais apresentados, como, por exemplo, o aparelho de Sculpted, a goteira e o aparelho engessado. Conclui-se que esse estudo cumpriu com a proposta ao discutir os cuidados dos manuais com ênfase na ortopedia em prol do desenvolvimento da cultura dos cuidados. A história nos permite refletir o que é e como nossas antecessoras eram preparadas até chegar nos dias de hoje. A profissionalização veio através de uma longa jornada de lutas e conquistas, e ainda que de forma limitada em alguns cenários, a atuação das enfermeiras sempre foi imprescindível para o cuidado. Por fim, podemos afirmar que a massa documental produzida ao longo dos anos, além de constituir o conhecimento teórico-prático da profissão, nos permite conhecer os personagens da nossa história profissional e nos inspirar e fortalecer com seus exemplos. Aqui estão as referências. Muito obrigada!